Olá, tudo bem? Você está de volta para acompanhar o Encontro Diário. Eu estou dizendo que você está de volta porque eu estou partindo do pressuposto que você assistiu os vídeos anteriores, das semanas anteriores, das temporadas anteriores, mas caso isso não seja sua realidade, se você está hoje diante do Encontro Diário pela primeira vez, eu vou te explicar rapidinho. O Encontro Diário é a maneira em vídeo como a gente estuda a lição da Escola Sabatina, que é o manual de estudos bíblicos, um guia de estudos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Só para você saber o que vai acontecer nos próximos minutos e dias. Você é convidado para acompanhar o Encontro Diário hoje e durante todos os outros dias. Durante esses 3 meses, nós estamos conversando sobre Cristo e a sua lei. A lei de Deus, como é que Jesus se relacionava com a lei. De forma especial, nessa semana, nós estamos conversando sobre Cristo e a relação que Jesus tinha com as tradições religiosas da época dele. Para você que está assistindo pela primeira vez, segunda, terceira, milionésima vez, lembre-se de uma coisa. Sempre que você entrar na página do Encontro Diário lá no Facebook, facebook.com/Encontro Diário, você deve compartilhar os vídeos e dessa maneira você concorre nessa semana a este livro. Quero conversar com você, assinado Jesus. Beleza? Quando a gente olha para o ministério de Cristo, a gente vê Jesus lidando com os diversos grupos. Um desses grupos nós conversamos sobre ele ontem, o grupo dos fariseus, não somente os fariseus, mas os fariseus, os escribas, os rabis da época de Cristo. E a gente conversou ontem que esse grupo tinha a tradição oral. Hoje, quando a gente pensa, na lição de hoje, pensando ainda a respeito disso, essa tradição oral, ela foi codificada por volta do 2º século naquilo que foi chamado de Mishnah. Eram todas aquelas leis, todas as minúcias de leis cujo objetivo era facilitar a observância das leis do Antigo Testamento, atualizar essas leis. Esse código todo estava descrito ali bem detalhadamente. Na época de Cristo, isso ainda não existia. Era realmente uma tradição oral. Era passado de uma pessoa para outra. O rabi ele caminhava com os seus discípulos e dessa maneira ele ia ensinando a respeito dessa lei, dessa tradição oral. A questão que deve chamar a nossa atenção é que Cristo, no livro de Mateus, no capítulo 15, ele é confrontado por alguns desses grupos, por algumas pessoas desses grupos que ficavam fiéis a essa tradição oral. Ele é confrontado porque os discípulos de Jesus não estavam observando algumas dessas tradições. Na discussão com eles, Jesus faz uma outra pergunta, devolve a eles essa acusação com uma pergunta. E a pergunta de Jesus é muito simples: por que vocês estão sendo fiéis à tradição de vocês, mas não estão sendo fiéis à lei de Deus? Nas palavras de Cristo para aquele público existe um segundo alerta muito importante. O primeiro alerta foi ontem, que a tradição ela não deve limitar a observância da lei. E a segunda coisa é a seguinte: Jesus está colocando diante deles algo importantíssimo. A tradição deles, Jesus não está dizendo que a tradição era ruim, nada disso. Simplesmente ele estava dizendo que a tradição deles estava sendo colocado em igualdade e às vezes acima da lei de Deus. E isso é algo que a gente precisa pensar e deve provocar algumas reflexões na nossa mente também. As tradições elas são importantes. Jesus não está proibindo nenhum grupo religioso ou igreja de ter as suas regras, de ter um código de tradições, nada disso. O que Jesus está simplesmente dizendo é: nenhuma tradição pode ser colocada em pé de igualdade com a Bíblia, com a lei de Deus ou estar acima da lei de Deus. E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Existe no círculo religioso onde estou, existe no grupo religioso do qual eu faço parte, alguma tradição, algum costume, algum hábito que está em pé de igualdade com a Bíblia ou está acima da lei de Deus? Existe alguma tradição na igreja onde você frequenta, no grupo religioso do qual você faz parte, que essa tradição está sendo considerada mais importante do que os próprios mandamentos de Deus? Se existe, eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão sobre isso, orar a Deus e repensar a maneira como você tem se relacionado com essa tradição que talvez está solapando o lugar que deve ser apenas dos mandamentos de Deus e da lei do nosso Senhor. Que Deus o abençoe e que Deus o conduza nessa reflexão proposta de hoje. Até amanhã a gente continua. Lembre-se, passe lá pela página do Encontro Diário, compartilhe o vídeo, curta e estenda a bênção do Encontro Diário para os seus amigos também. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.